Olá, estamos aqui então para continuar a nossa parte de heterossedacidade. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios com vocês, tá certo? Aqui vocês têm algumas referências que podem ser interessantes. O Colonesco e o Romero têm algumas coisas sobre R. O livro do Wooldridge e o Gujarati, eles têm alguns aspectos teóricos interessantes. E só recomendo que o Colonesco é legal porque ele usa o material do Carter Hill, tá certo? E os dois têm códigos aí que vocês podem aproveitar. Se vocês estiverem curtindo, dê o like, inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda a gente e ajuda vocês também a terem as atualizações dos nossos vídeos. Então vamos lá, os exercícios que nós faremos hoje são basicamente esse do Wooldridge para salários de advogados e um outro que eu peguei de um post do 360, do Data 360 do Banco Mundial, que trata sobre o do Índice de Competitividade Global do WEF. Vocês encontram nesses links do ARPubs, na minha página do ARPubs. E este específico aqui do salário de advogados, vocês têm um princípio onde nós trabalhamos a especificação do modelo neste vídeo, ok? Então vamos lá. Basicamente o que a gente falou neste primeiro post, quando nós trabalhamos aí a especificação e depois essa parte da heterossedacidade, vocês peguem aí um novo projeto, a sugestão que a gente faz, abram aqui, File, New Project, sugiro que vocês baixem esse código, tá certo? Isso vai facilitar um pouco para a obtenção dos códigos, não precisarão digitar tudo novamente. Então, o nosso dataset ele contém dados sobre a mediana dos salários iniciais dos formados em direito. Uma variável explicativa é a classificação da faculdade. Então, uma das ideias de que se a faculdade é melhor ranqueada, você deve formar com um salário inicial diferenciado, tá certo? Então, você tem aí um grupo base que é com aquelas faculdades com rank maior que 100. O DataFrame tem 156 observações, com 21 variáveis. Você pode acessar esse DataFrame aqui no pacote Wooldridge, tá certo? O dataset LOSH 85, ou seja, Law School 85. E vocês têm então essas variáveis, Salary, LSAT, GPA, Rank, Cost, LibVol. Nós derivaremos algumas outras, tá certo? Dummies para os rankings, né? Então de 1 a 10, de 11 a 25, de 26 a 40, 41 a 60. Faremos mais algumas dummies e aí vocês poderão então acompanhar o nosso exercício. Basicamente, então, nós temos aqui o dataset, o Wooldridge, puxamos, né, o LOSH 85. Aqui, esses comandos, a gente gera as dummies. Tudo isso foi feito lá no post inicial, quando discutimos a especificação. Aquele vídeo do YouTube lá que eu falei para vocês. O attach serve para ele identificar o nome das variáveis. Veja que aqui, quando eu fiz a dummy, eu coloquei o dataset, o cifrão, o dólar, né? E rank, ou seja, eu identifiquei que era variar a coluna rank dentro do dataset. Se eu colocar o attach, eu poderei usar diretamente o nome das variáveis. Então, aqui eu criei um dataset chamado dados, onde eu filtrei para as variáveis que eu queria, coloquei as dummies dentro do dataset e com isso, então, eu fiz três modelos. Um modelo log-log, o modelo 1, um modelo linear, modelo 2, e um modelo também com log,
mas agora com as dummies, ao invés de colocar a variável rank, nós colocamos as dummies do ranking, as classes de ranking, tá certo? Fizemos o archaic, o BIC, colocamos ele dentro da saída da regressão e pedimos a apresentação da saída pelo Stargazer. Tudo isso está lá no nosso post inicial que vocês podem assistir novamente. Bom, então nós temos um resumo aqui, nós discutimos isso bastante aqui nessa outra videoaula sobre especificação, que o nosso modelo 3 ele estava melhor ajustado. E aí nós vamos então investigar especificamente agora a pressuposição da heterossedacidade, que vocês podem acompanhar aqui também neste post. Então vamos agora para o RStudio para fazermos este acompanhamento. Então, eu primeiro, antes de eu abrir o RStudio, eu vou apresentar aqui então esse endereço, tá certo? Que a gente já colocou no slide anterior, mas a ideia é criar um novo diretório de pesquisa, um novo projeto e baixar o code, ok? O code que vocês encontram aqui. Então vocês podem baixar aqui. Ele vai fazer o download aqui no cantinho, tá certo? Você vai encontrar dentro da pasta de downloads aí do seu micro. E aí você pode vir para o RStudio, tá? Aqui eu estou com uma página limpa. Vamos criar então um novo projeto. Vou partir de um novo diretório, tá certo? Um novo projeto, um novo diretório. Eu posso escolher aqui onde eu quero, tá certo? E aqui eu vou então criar para vocês aqui um diretório que eu vou chamar de salário ADV. Vocês podem escolher o nome que vocês quiserem, tá certo? Então, Create Project, ele vai mudar para o diretório de trabalho. Então, vocês conseguem ver aqui que ele criou esse novo diretório. Aqui vocês conseguem ver o caminho, no meu caso está dentro desse caminho. E agora eu vou pegar o arquivo lá do download que eu fiz, tá certo? E vou puxar para esta pasta. Então aqui eu recortei ele lá da pasta de downloads e trouxe aqui para dentro desta pasta, tá certo? Onde eu tinha criado o salário ADV. Então se você olhar aqui dentro dessa pasta do projeto, você vai achar o arquivo com o script. Se eu clicar aqui então 2 vezes, ele abre para mim o meu Markdown. Se você estiver no formato mais antigo aí do RStudio, ele vai aparecer alguma coisa assim. Se você estiver no formato mais esse novo preview, que ele tem aqui um Visual Markdown Editor, você pode visualizar então de um jeito um pouco mais próximo de um notebook Jupyter, né? Onde então aqui eu tenho, esse aqui é o que a gente chama de YAM, né? E aí você vai então ter todo o script, a descrição das observações, tudo que tem lá no post. Então se você vier aqui é a mesma coisa, tá certo? O post ele está um pouquinho mais claro porque ele já está no navegador e aqui eu estou dentro do R, tá certo? Então eu posso fazer assim, fica um pouquinho mais aberto. Então aqui a gente tem os dados, eu posso rodar então, dentro do pacote Woodred, eu peguei o dataset Launch, então vocês vão verificar aqui que eu puxei o dataset, tá certo? Vou criar estas dummies, que a gente já fez isso lá no outro post, então se vocês, que eu coloquei aqui, esse outro post é onde a gente fez a análise de especificação, que eu mencionei, tá certo? Aqui ele já também faz então a criação do dataset. Esse knitr é o comando para vocês poderem ver como saíram as dummies. Eu não vou rodar ele agora. Então aqui nós temos os modelos que a gente falou. O modelo tipo log-log, o modelo linear
Aqui então o log com as dummies ao invés de rank, aqui está rank. Aqui eu tenho as dummies que simbolizam o rank. E aí então a gente tem aqui o modelo 1, modelo 2, modelo 3 que nós comentamos e a saída do Stargazer, tá certo? Então a saída do meu modelo. Lá no R é só você vir rodando, tá certo? Aqui eu crio todas essas dummies. Veja que eu já pus dentro do Losh, então se eu abrir aqui o Losh, eu já encontrarei aqui no canto, porque eu já pedi para ele criar. Você consegue ver que ele criou direitinho, tá certo? Você consegue então, se você clicar aqui, você vai ter aquela saída do dataset, as equações e aqui o modelo. Então ele está fazendo um linear model, tá certo? A variável dependente antes desse sinal aqui de till, tá certo? O dataset é o Losh 85, criei o Akai Cubic, coloquei dentro do objeto do modelo. Então, se você vier aqui, você vai encontrar o Akai Cubic já dentro do modelo. E pedir o Stargazer para ele mostrar a saída. Ok? Então, aqui como nós já falamos, isso foi discutido lá no outro vídeo, tá certo? Aqui eu indico aquele outro vídeo onde nós discutimos essa especificação. O modelo 3 foi visto como melhor. E aí, então, nós vamos trabalhar com o teste de White. O teste de White, diferente do BP teste padrão, ele vai incluir alguns termos aqui, termos quadráticos e termos cruzados, dentro da especificação da regressão auxiliar. Então, aqui ele me mostra já a saída direta, tá certo? Não foi feito aqui a regressão auxiliar explícita, mas quem quiser é só reproduzir a equação aqui a partir deste ponto, onde a gente tem, então, a mesma variável dependente, só que a gente tem outras variáveis explicativas, né? E podemos, então, identificar que rejeitou H0, existe, portanto, heterocidacidade, preciso fazer a correção robusta, tá certo? Aqui deu um bugzinho na hora dele formatar, né? Mas a gente tem o Markdown padrão, se você quiser olhar pelo Markdown padrão, ok? Você consegue verificar, se você quiser, você pode gerar aqui o init do post, tá certo? E aí, então, ou você pode acompanhar também por aqui, tá certo? Pelo post que está na internet também, tá bem claro, bem formatado. Bem, a correção, então, a gente tem diferentes possibilidades de matrizes para essa correção, o HC0, HC1, C2, C3, C4, a gente discutiu isso na videoaula teórica, né? E nós temos então a possibilidade de usar o pacote CAR, como nós falamos antes, e aqui ele vai fazer então a correção, tá certo? Se você olhasse o modelo original, o modelo sem a correção, comparado com o modelo robusto, você verifica que os valores de parâmetros são idênticos, o que muda são os valores dos desvios padrões e, portanto, vai alterar o teste T e a probabilidade. Então, você tem que ficar atento porque tanto pode aumentar como reduzir esta significância. Então, se você for olhar, por exemplo, log cost, ele reduziu o desvio padrão. Mas pode acontecer de ter um comportamento inverso, tá certo? Como a gente tem aqui, por exemplo, log libvol, em que aumentou o desvio padrão. Então, o resultado pode ir para qualquer sentido. Para qualquer sentido. Então, no caso da gente querer colocar no Stargazer, para ele mostrar aqui o modelo robusto, recomendo então que você tenha aqui o objeto VCOV separado, que você tenha o desvio padrão separado, tá certo? Do modelo robusto, e na hora de especificar aqui no Stargazer, você vai especificar o desvio padrão
do modelo original e do modelo robusto. Então aqui os dois são mod 3. O que muda? O que muda é que um tem o desvio padrão robusto e, portanto, ele terá também as estatísticas T e as estatísticas da probabilidade para o modelo robusto. Bom, então uma vez que você tenha feito aquela estimação, né, você pode pedir o Stargazer, você pode simplesmente querer emitir pelo próprio coef-test, tá certo? E se você estiver usando então o Stargazer, lembrar de olhar esta especificação aqui para ele poder apresentar o erro robusto certinho, ok? Bom, neste exemplo, o que nós temos? A gente pode, né, obter o JARC-Bera, a gente vê que ele falha para a normalidade, tá certo? Os resíduos do modelo 3 aqui que nós fizemos, eles não são normalmente distribuídos. E aí, então, nós vamos fazer com a identificação dos outliers. Então, isso a gente já tinha até olhado isso no outro vídeo. E aí eu quero levantar aqui o alerta, né, para que vocês olhem sempre isso. É uma possibilidade de causa da heterocidacidade a presença de outliers. Outra forma poderia ser uma variável causando heterocidacidade. Neste caso, nós vamos olhar então os outliers. A gente pode, deixa eu rodar aqui todos os chunks para ele poder entender certinho. Ok. Como eu puxei para um projeto novo, né, é interessante você rodar todos os chunks para você ter todos os objetos aqui necessários para o modelo, ok? Então aqui ele já fez para nós a investigação do outlier. Se você olhar aqui, ele identificou um outlier no 3, tá certo? O 3 e o 47. E se você olhar aqui o gráfico, ele mostra para você, então, evidenciado esses dois outliers. A gente, depois, lá, quando a gente fez aquele outro post, né, a gente havia identificado também o 79 como uma observação que merecia cuidado. Então, é isso que nós temos aqui. A gente criou dummies com o valor 1. Essa variável dummy, ela tem 1 para quando é observação 3, 47 e 79. E isso foi juntado ao dataset dados. Então, se eu olhar aqui o dados, eu tenho uma coluna chamada dummy, as informações para 3, 47 e a 79, ela recebe o valor 1 e 0 nas demais. Eu estou tentando controlar para a presença do outlier. E aí a gente fez mais 4 modelos. Então, modelo 4, modelo 5, modelo 6, modelo 7, basicamente, eles são o modelo log-log com as dummies para o ranking, tá certo? As classes de ranking. E a gente colocou a dummy no modelo 4 alterando o intercepto e a inclinação de LSAT. No modelo 5, intercepto e inclinação de GPA. No 6, intercepto e inclinação de libvol. E no 7, intercepto e inclinação de cost. E aí a gente pode então apresentar esses resultados aqui dentro do Stargazer. Neste caso eu estou fazendo no original, eu não fiz com os erros robustos, porque eu queria justamente investigar o melhor modelo com estas alterações de dummies para aquelas observações que são outliers, tá certo? E a gente verifica que o modelo melhora, tá certo? Ele aumenta o R², tá certo? O modelo 7 foi o que apresentou o melhor ajustamento, tá certo?
Tenho aqui alterações para quando tem esse intercepto. Em todos os casos, né, eu teria aqui valores significativos. Eu não vou explorar aqui todas as situações. Eu fiz a alteração com respeito a todas as variáveis. O modelo 7 foi o que ajustou melhor. Quer dizer que o custo aqui tem um efeitozinho para quando tiver com aqueles outliers. Talvez eu poderia incorporar essas 4 opções em um só modelo, tá certo? Eu deixo para vocês fazerem essa investigação. E a gente olhando aqui, então, agora eu posso usar o Akai e o Bayesiano, porque eles estão no mesmo jeitão geral, né, de modelo. E aí, então, nós temos os melhores ajustes aqui. O R quadrado ajustado foi o maior, o Akai que foi o menor entre todos os 4, né, e o Bayesiano também o menor entre os 4, valores negativos, né. Então, vou ficar com o modelo 7 para investigar um pouco mais. E aqui, então, nós temos a obtenção dos resíduos para o modelo 7. Fiz a investigação para a normalidade com Jark-Bera, tá certo? E neste caso, eu já estou com a dummy, no caso, olhando os 3 possíveis outliers. E aqui a gente tem, então, a nossa curva, no caso, toda ela, a linha contínua, está toda ela dentro das bandas de confiança. Eu posso, então, entender que esse modelo está acompanhando, né, que os resíduos estão normais. Eu posso ver a saída do Jark-Bera aqui, onde ele não rejeita o H0, de que os erros são normais, os resíduos são normais, neste caso, né? Temos o teste reset, que está começando a aceitar, mas ele ainda está meio, né? Ele está um pouco ainda na tangente aqui, 0,11, está muito perto de 0,10, tá certo? E quando a gente vai, então, checar a heterocidacidade, eu fiz aqui, então, um teste, considerei aqui os valores quadráticos para representar o mais próximo do white, né? E ele, com 0,14, ele fala para mim que não tem heterocidacidade. Então, neste caso, veja, quando a gente controlou os outliers, a gente resolveu, neste caso, o problema de heterocidacidade. Resolveu com uma pequena variação, né? Ele está bem próximo do 0,10, mas a gente tem aí, então, algum problema. Bom, então, quando está assim, 0,14, 0,12, está muito perto do limite, né, de 0,10, o que eu recomendo para vocês é sempre fiquem com o pé atrás, tá certo? Deve ter alguma coisa aí que você esqueceu de olhar ou que você ainda precisa ter mais atenção, tá certo? Não resolveu totalmente. Eu vou fazer aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu vou fazer o BP teste padrão, sem colocar aquele formato mais próximo do white, só para vocês verem. Então, aí ele já acusou para mim aqui um problema de heterocidacidade. Quando você tem isso, tá certo? Sugiro que realmente investigue mais, ou então você já faça logo com erros robustos, tá certo? É isso que ele está, de certa forma, dizendo para você, que você precisa corrigir para erros robustos. Então aqui a gente tem pelo sandwich, agora eu não usei o car, eu usei o sandwich, mas dá na mesma, tá certo? Eles dão a mesma resposta. VCOV HC para o modelo HC1 dentro do modelo 7. Então aqui eu rodo ele, parece que não fez nada, mas fez, tá certo? Ele criou aqui o VHC1 e aí eu posso pedir para ele me mostrar então a saída dos resultados, né? Então para este modelo, e neste caso aqui eu tenho o resultado robusto. Esse outro é o resultado sem a correção, tá certo? Então, que a gente chama de erro viesado. E você pode, então, observar que eu tenho algumas alterações, tá certo? Não
não mudou aqui do ponto de vista de quem foi significativo, quem não foi, mas poderia ter alterado. Pode acontecer, tá certo? Observem que não é sempre que aumenta, não é sempre que cai a probabilidade associada ao teste T, isso vai depender do modelo de cada um, então você tem que olhar e fazer a correção para este modelo. Fiz aqui de uma outra forma, fiz usando o pacote Estimate-R, né? Estimate-R com o pacote CAR, tá certo? Ele tem o Estimate-R, ele usa esta função LM-Robust, tá? E ele vai, então, vai exigir que você especifique qual é o formato do erro padrão que você deseja. Eu coloquei ali, quando vocês colocam ali Stata, ele vai reproduzir o HC1, tá certo? E aí, então, eu tenho a saída, ele vai sair com esses intervalos de confiança, tá certo? Mas o que a gente precisa são esses resultados aqui, tá certo? E aí vocês podem observar que eles dão o mesmo que eu tinha aqui com o CoFTest com o HC1. Ele vai dar a mesma coisa desse aqui, tá certo? O Estimate-R é uma forma, então, bem rápida, bem prática de você fazer isso. Bom, pessoal, este exercício era esse o objetivo nosso, tá? E aí nós vamos, então, agora passar para outro exercício. Bom, este outro estudo, a gente fará, então, uma regressão com os dados do Índice de Competitividade Global do WEF. Vamos usar o pacote Data 360R, que nos permite importar os dados, tá certo? Então, você pode instalar esse pacote por essa rotina direto do CRAN, ou você pode pegar do repositório do GitHub, tá certo? Eu vou filtrar ele para o último ano disponível, 2017 e 2018. Vocês encontram todas essas etapas de filtragem dentro desse post, tá ok? De modo que nós ficaremos, então, com 101 observações dos países, com 7 variáveis, e nós faremos uma regressão com os indicadores aí de inovação e prontidão tecnológica, tá certo? Lá no dataset está escrito em inglês, vocês acharão lá como Innovation e Technological Readiness. Então, uma vez feita essa filtragem, que está bem detalhado lá no post, tá certo? Vocês terão uma equação quadrática. Então, aqui eu faço um linear model. A variável dependente é o 12º pilar, inovação. É uma poly, ou seja, é uma função quadrática. Então, eu posso fazer desta forma. Eu crio aqui um poly com Technological Readiness, é o 9º pilar, né, que é prontidão tecnológica. Eu coloco aqui 2, ou seja, ele vai entender que para fazer com primeira ordem e segunda ordem. Então, aqui na saída vocês verão que ele sai o linear e o quadrático. Portanto, ele fez o linear e o quadrático aqui, a segunda potência, tá certo? O primeiro pilar com as instituições, o segundo pilar da infraestrutura. Ou seja, eu estou falando que a prontidão tecnológica no primeiro grau, prontidão tecnológica no segundo grau, as instituições e a infraestrutura estão afetando a minha variável dependente, que no caso aqui é a inovação, tá certo? O pilar da inovação. No segundo modelo aqui, o outro caso é o log-log, onde nós temos então o log da inovação em função do log da prontidão tecnológica, o log das instituições, o log da infraestrutura. Então aqui vocês têm uma saída já com o Stargazer, tá? Vocês vão pegar isso lá dentro do post. Aqui a gente pode olhar então que o modelo quadrático ele está com resultado melhor, tá certo? A gente tem um R quadrado ajustado 0,81 contra o outro de 0,764. Todos os termos aqui são significativos contra esse outro onde nem todos os termos são
significativos. O ACAIC e o BIC não podem ser comparados neste caso. Eu tenho um modelo log e outro modelo sem log. Então, eu não posso usar o ACAIC e o Bayesiano neste caso. Eu posso fazer o teste de White. A gente pode usar o pacote LM-test para fazer esse teste. A hipótese nula é que os resíduos são homocedásticos, ou seja, se eu rejeitar esta hipótese nula, eu estarei com heterocidacidade dos resíduos e, neste caso, eu preciso fazer um modelo robusto, tá certo? Aproveito para fazer uma ressalva aqui que a gente encontra as duas formas de escrita de heterocidacidade com assim, dessa forma que está aqui no vídeo, e também com o SC, heterocidasticidade, né? Os dois termos são considerados corretos, você vai achar livros em português nas duas formas. No inglês é heteroskedasticity, então ele tem um Szinho e tem um K ali no meio. Mas então aqui nós temos, então chamamos o pacote LM-test, eu vou fazer em cima do modelo quadrático, eu escrevi aqui MQuad só para ficar menor o nome, tá certo? Esse nome aqui ficou muito grande, então eu estou deixando ele pequeno. O BP-test, então, é o nosso teste aqui para o White, que é uma adaptação do Broch-Pagan, então por isso ele usa a mesma função. Eu peguei o objeto e aí eu coloco a equação igual ela estava, né, lá na estimação inicial, e ainda coloco os termos quadráticos para os outros termos, tá certo? Então, para ele fazer o teste de White. E aqui a gente tem, então, o resultado do teste de White. A gente pode encontrar a estatística de teste 12,75 e o p-value 0,07. Ou seja, ele está com um p-value abaixo de 0,10 e eu posso considerar, então, dentro da área de rejeição de H0. Se eu rejeito H0, então eu tenho a conclusão de que o modelo precisa ser corrigido para heterocidacidade dos resíduos, ou seja, eu preciso fazer o modelo robusto. Aqui, então, a correção para o modelo robusto. Então, eu vou fazer uso da função HCCM dentro do pacote CAR. Poderia usar outros pacotes, como o Sandwich, por exemplo, mas aqui eu vou usar o pacote CAR. Então, eu estou criando uma matriz de variância com variância de White do tipo HC1, que a gente já discutiu lá na outra videoaula associada aos aspectos teóricos, né? E então eu chamo essa matriz do modelo quadrático com o HC1, armazeno aqui, e depois eu pedi para ele emitir para mim a tabelinha com os testes de hipótese. Como esses nomes são muito grandes, né? Então, muito compridos, então ele quebrou aqui a tabela, mas a gente consegue ver que todos os termos foram significativos e este então seria o nosso modelo robusto. Outra forma, né, que a gente pode fazer, no post eu destaco então, que você pode ter o pacote Sandwich e você pode especificar aqui na hora de fazer o coef test, você pode especificar então o que você quer, a VCOV HC, Heteroskedasticity Consistent, eu especifico HC1 só para você ver que vai dar a mesma coisa do outro, do outro pacote, né? Pedir aqui o Stargazer, eu coloco aqui esse detalhamento para que vocês possam então representar adequadamente, tá certo? Eu estou pegando de dentro desse coef test aqui com o modelo robusto, e aí eu consigo então mostrar aqui exatamente as estatísticas de um modo mais organizado, tá certo? Não cabe agora olharmos o R quadrado aqui, R quadrado ajustado, a CAIC Bayesiana, porque na verdade o que ele mudou foram os desvios padrões, uma vez que eu tinha identificado que o modelo era heteroscedástico. Bom, se você gostou, dê o seu like, curta, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aí a gente pode colocar mais coisas para vocês aí, vocês terem acesso pronto para isso. Obrigado, até!